Imagine a cena. Você está em um exército poderoso, marchando confiantes, acreditando que nada pode te parar. O sol brilha no céu, mas o terreno à sua frente é sombrio, com árvores altas e um cheiro de umidade no ar. O silêncio é assustador. E de repente, sem aviso, a terra treme com o som de flechas cortando o ar, lanças perfurando os corpos e gritos de agonia ecoando no bosque. O exército que pensava ser invencível está sendo aniquilado. Não há escapatória. Essa não é uma história qualquer. É o momento que destruiu Roma, o maior império da história. Em apenas 3 dias, 20.000 soldados romanos foram esmagados por um ataque surpresa, e a terra ficou coberta de sangue. A dor, o medo e a confusão tomaram conta dos soldados, enquanto a vitória germânica parecia impossível. Mas aconteceu. O impacto dessa batalha foi tão grande que fez o próprio imperador romano chorar e se perguntar: como podemos ser derrotados? O que você faria se estivesse lá? O que você faria se estivesse em uma situação sem saída, em que a morte parecia ser a única solução? O medo, o pânico e a destruição estão prestes a tomar conta de tudo. Mas fique tranquilo, eu vou te contar o que exatamente aconteceu e como essa batalha mudou o curso da história para sempre. Quer saber como o Império Romano, até então imbatível, caiu diante de uma emboscada? Fique comigo até o final do vídeo, porque vou te mostrar os detalhes dessa tragédia e o que você pode aprender com ela para não cair nas armadilhas da vida. Vamos descobrir juntos como esse desastre moldou o destino de Roma e o impacto que ele teve em todo o mundo. Se você está curtindo essa jornada pela história romana e quer descobrir mais detalhes sobre eventos que mudaram o rumo do mundo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhuma novidade sobre a história romana e outras histórias incríveis que temos preparado para você. Aperte o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar. Vamos juntos explorar mais sobre o Império Romano e como ele moldou o mundo em que vivemos hoje. Imagine um grande e assustador bosque na Alemanha, há mais de 2.000 anos. Nesse lugar sombrio, os gritos de milhares de soldados romanos ecoavam entre as árvores. Era como se o chão estivesse bebendo o sangue deles. Mais de 20.000 soldados estavam sendo atacados por todos os lados, sem ter para onde correr. Eles eram parte do exército mais forte do mundo naquela época, mas naquele dia, eles não tinham chance. A batalha ficou conhecida como a Batalha de Teutoburgo, e foi um desastre tão grande que mudou a história para sempre. O imperador romano, chamado Augusto, estava no seu palácio em Roma quando recebeu a terrível notícia. Imaginem só, ele ficou tão furioso e triste que começou a andar de um lado para o outro, batendo nas paredes e gritando: "Varo, devolva-me minhas legiões!" Mas não havia nada que ele pudesse fazer, porque os soldados nunca voltariam para casa. A partir daquele momento, Roma, que achava que podia conquistar qualquer terra, teve que parar de tentar avançar em direção à Alemanha. Foi como se um muro invisível tivesse surgido, impedindo os romanos de continuar suas conquistas. Mas afinal, como tudo isso aconteceu? Armínio, um líder das tribos germânicas, era muito esperto. Ele já havia servido como soldado no exército romano, então conhecia todos os segredos e estratégias de Roma. Armínio parecia ser amigo dos romanos, e eles confiavam nele. Mas, na verdade, ele estava planejando uma armadilha. Ele convenceu o governador romano Varo a levar seu exército para dentro daquele bosque perigoso, dizendo que havia uma rebelião para controlar. Varo acreditou nele, sem imaginar que estava guiando suas tropas direto para uma armadilha mortal. Públio Quintílio. Varo, o governador romano, era muito bom em governar cidades, mas ele não tinha experiência em guerras. Ele era um homem orgulhoso que achava que os romanos eram sempre mais fortes que qualquer outro povo. Quando Armínio contou sobre essa suposta rebelião, Varo nem pensou 2 vezes. Ele reuniu suas legiões, cerca de 20.000 soldados, e marchou floresta adentro, sem saber que estava caminhando direto para a boca do lobo. Ele não fazia ideia de que Armínio já havia combinado com os outros guerreiros germânicos para atacá-los no momento certo. O lugar onde tudo aconteceu era como um labirinto. O bosque de Teutoburgo era cheio de árvores enormes como carvalhos e faias, com colinas,
pântanos e riachos que deixavam o chão todo escorregadio e cheio de lama. Para os romanos acostumados a lutar em campos abertos, aquilo era um pesadelo. Eles marchavam em uma longa fila que parecia uma cobra gigantesca, com soldados, cavalos e carroças. Mas o terreno era tão estreito e complicado que eles não conseguiam se mover rápido. Já para os guerreiros germânicos, aquele lugar era perfeito. Eles conheciam cada canto do bosque como se fosse o quintal de suas casas e estavam prontos para o ataque surpresa. Era setembro e o clima já estava mudando. O outono estava chegando, trazendo dias mais frios e chuvosos. Imagine, os soldados romanos marchando por aquele bosque escuro, enquanto uma chuva fina começava a cair, deixando tudo ainda mais difícil. As armaduras ficavam pesadas, os escudos escorregavam e o chão virava um lamaçal. Varo e suas 3 legiões, a 17ª, a 18ª e a 19ª, estavam com cerca de 20.000 homens. Eles achavam que estavam apenas controlando uma pequena revolta, mas na verdade estavam andando direto para a armadilha que Armínio havia planejado com todo cuidado. Armínio, o amigo dos romanos, fez algo que parecia normal. Ele pediu licença para se separar do grupo, dizendo que ia buscar mais soldados aliados para ajudar. Varo acreditou nele, afinal, Armínio era seu guia de confiança. Mas na verdade, ele estava indo se encontrar com seus guerreiros germânicos, que já estavam escondidos entre as árvores, prontos para atacar. Quando os romanos já estavam bem no meio do bosque, esticados em uma longa fila, com soldados, carros de suprimentos e até animais, foi aí que os germânicos fizeram o primeiro ataque. Era um momento perfeito. Os romanos estavam cansados, confusos e sem espaço para se organizar. De repente, uma chuva de javalinas, flechas e pedras começou a cair do alto das colinas. Os soldados romanos nem tiveram tempo de levantar seus escudos direito antes que a emboscada começasse. O ataque foi devastador. Os germânicos atacavam de todos os lados, como fantasmas saindo do meio das árvores. Os romanos estavam em completo pânico. Eles tentavam formar suas linhas de defesa, como estavam acostumados a fazer em campo aberto. Mas ali, no meio do bosque apertado e cheio de lama, isso era impossível. Os carros de suprimentos bloqueavam o caminho, os cavalos se assustavam e os soldados ficavam presos uns nos outros. Desesperado, Varo percebeu que tinha caído em uma armadilha, mas já era tarde demais. Ele ordenou que suas tropas tentassem encontrar um espaço aberto para lutar, mas os germânicos eram espertos e já tinham bloqueado todas as rotas de fuga com barricadas e trincheiras. Era como se o próprio bosque estivesse ajudando os guerreiros germânicos a vencer. Para piorar, uma chuva forte começou a cair, deixando os soldados romanos ainda mais encharcados e cansados. Seus escudos estavam pesados de tanta água, e o chão virou um lamaçal onde mal conseguiam se manter de pé. Os pila, que eram as lanças leves que eles usavam para atacar de longe, não funcionavam direito com tanta lama e folhas molhadas ao redor. Foi aí que a luta ficou ainda mais brutal, corpo a corpo no meio da escuridão da floresta. Os germânicos, armados com lanças compridas, espadas e escudos de madeira, usavam sua agilidade para atacar e desaparecer no meio das árvores. Enquanto isso, os romanos, acostumados a lutar em formação organizada, não conseguiam se mover direito. Era como se estivessem presos em uma armadilha sem saída, cercados por inimigos invisíveis que conheciam aquele lugar como a palma da mão. O barulho da batalha era ensurdecedor. Imaginem o som do metal das espadas batendo contra os escudos, os gritos de guerra dos germânicos e os gemidos de dor dos soldados romanos feridos. O ar estava pesado com o cheiro de suor, sangue e medo. No meio desse caos, os romanos tentavam desesperadamente manter a disciplina, mas estavam em completa desvantagem. Os germânicos não mostravam misericórdia. Movidos pelo ódio acumulado contra os invasores romanos, muitos deles atacavam com uma brutalidade assustadora. Alguns soldados romanos eram decapitados ali mesmo. Outros, capturados e torturados, imploravam por suas vidas, mas seus gritos se perdiam no meio da confusão. O medo tomava conta das tropas romanas. Muitos tentavam fugir,
mas apenas se perdiam ainda mais no labirinto do bosque, onde eram facilmente caçados pelos guerreiros germânicos, como lobos atrás de presas indefesas. Quando Varro viu que não havia mais esperança, tomou uma decisão drástica. Ele preferiu seguir a antiga tradição romana. Em vez de ser capturado pelos inimigos e enfrentar a humilhação, ele pegou sua espada e tirou sua própria vida. Outros oficiais romanos, vendo o que seu líder tinha feito, seguiram seu exemplo. Era melhor morrer com honra do que ser torturado pelos germânicos. A noite caiu, mas os ataques não pararam. Os germanos continuaram a atacar pequenos grupos de soldados romanos que tentavam se reagrupar. Os gritos dos feridos ecoavam pelo bosque, misturados com o som de lobos atraídos pelo cheiro de sangue. Os romanos exaustos tentaram construir um acampamento improvisado para se proteger, cavando trincheiras e levantando barricadas. Mas o solo era lamacento e escorregadio, e a ameaça de um ataque surpresa germânico era constante. Muitos soldados caíram de cansaço, apenas para serem mortos enquanto dormiam por guerreiros que se infiltravam silenciosamente na escuridão. Quando o dia amanheceu, a situação dos romanos era ainda pior. Muitos haviam morrido durante a noite, seja por suas feridas, pelo frio ou pelos ataques dos germânicos que continuavam sem dar trégua. Aqueles que ainda estavam vivos estavam exaustos, famintos e completamente desmoralizados. O chão do bosque estava coberto de corpos, muitos deles mutilados de formas terríveis, mostrando a crueldade dos inimigos. Os germânicos, por sua vez, haviam recebido reforços durante a noite. Outras tribos, ao verem o sucesso do ataque, decidiram se unir para esmagar de vez as legiões romanas. Era como se o cheiro da vitória tivesse atraído ainda mais guerreiros sedentos por vingança. Com o nascer do sol, os ataques recomeçaram com ainda mais violência. Os romanos, cientes de que estavam encurralados, lutavam como se suas vidas dependessem disso, porque de fato dependiam. Os oficiais tentaram organizar contra-ataques, mas os germanos eram muitos e conheciam o terreno como ninguém. O chão, já encharcado de lama e sangue, se tornara ainda mais traiçoeiro, e muitos soldados romanos perdiam suas sandálias no lodo, sendo obrigados a lutar descalços, o que só aumentava sua agonia. No terceiro e último dia, a situação dos romanos era desesperadora. Eles estavam completamente cercados e sem forças para continuar lutando. O bosque, que antes parecia apenas um lugar misterioso, agora estava repleto do cheiro da morte e do som de corvos famintos que se alimentavam dos corpos caídos. O pouco que restava do exército romano tentou formar círculos defensivos, lutando de costas, uns para os outros, mas já não havia esperança. Os germanos lançaram um ataque final, vindo de todas as direções. Os romanos, sabendo que o fim estava próximo, lutaram com uma coragem desesperada. Alguns, para evitar a captura, seguiram o exemplo de Varro e preferiram se suicidar com suas próprias espadas. Outros, que tentaram se render, foram rapidamente executados ou levados como prisioneiros para um destino ainda pior. Alguns seriam sacrificados aos deuses germânicos em rituais macabros. Ao final, o campo de batalha estava coberto de estandartes caídos e de corpos romanos. As águias douradas, símbolos sagrados das legiões, estavam agora nas mãos dos germânicos vitoriosos. Poucos romanos conseguiram escapar para contar a história, e aqueles que o fizeram carregariam para sempre as terríveis lembranças daquele massacre. A notícia da derrota foi como um terremoto para Roma. Quando os poucos sobreviventes finalmente chegaram à cidade e contaram o que aconteceu, foi como se o coração do império tivesse parado de bater por um momento. O imperador Augusto, ao ouvir o relato, ficou em choque. Ele caminhava pelos corredores do palácio, batendo nas paredes e gritando: "Varro, devolva-me minhas legiões!" A dor e a fúria eram tamanhas que ele entrou em um período de luto profundo, porque perder 3 legiões inteiras não era apenas uma derrota militar. Era uma humilhação que manchava o orgulho romano. Roma, que antes sonhava em conquistar toda a Germânia e avançar até o rio Elba, teve que abandonar todos esses planos. A fronteira do império foi fixada no rio Reno, e a partir desse momento, Roma decidiu que era mais seguro se proteger do que tentar conquistar novas terras. Era como se uma muralha invisível tivesse surgido,
dividindo o Império Romano das tribos germânicas. Essa linha no mapa se tornaria uma das fronteiras mais duradouras do Império. Para os germânicos, aquela vitória foi um momento de grande celebração. Eles tinham conseguido o impossível: derrotar o exército mais poderoso do mundo antigo. Armínio, o líder que havia planejado toda a armadilha, se tornou um herói lendário entre seu povo. Ele havia garantido a liberdade das tribos germânicas, impedindo que Roma transformasse suas terras em mais uma província do Império. Mas Roma não aceitou essa derrota de braços cruzados. Nos anos seguintes, o general germânico, sobrinho de Augusto, liderou expedições punitivas para tentar recuperar o que foi perdido. Ele conseguiu algumas vitórias e até recuperou 2 das 3 águias douradas capturadas, mas nunca conseguiu conquistar de volta a região além do Reno. Era como se aquele bosque amaldiçoado tivesse se tornado um símbolo de resistência e independência para os povos germânicos. E assim, a Batalha de Teutoburgo mudou o rumo da história. Ao parar a expansão romana em Germânia, permitiu que as tribos germânicas crescessem e se fortalecessem. Anos mais tarde, seriam esses mesmos povos germânicos que, já unificados em reinos poderosos, contribuiriam para a queda do próprio Império Romano. 6 anos após a terrível batalha, no ano 15 d.C., o general germânico decidiu retornar ao local do massacre. Ele levou suas tropas para o coração sombrio do bosque de Teutoburgo para buscar respostas e honrar os mortos. O que eles encontraram lá foi como uma cena de pesadelo. O chão estava repleto de ossos humanos espalhados, alguns amontoados onde os soldados romanos haviam tentado resistir até o fim, outros dispersos onde haviam fugido em desespero. Os crânios de muitos soldados estavam espetados em estacas, um sinal da brutalidade germânica e dos rituais assustadores realizados pelos vencedores. Fragmentos de armas, peças de armaduras quebradas e restos de cavalos se misturavam entre os ossos. Os soldados romanos que estavam com o germânico ficaram horrorizados com o que viam, mas com respeito aos seus camaradas caídos, recolheram os restos e realizaram os rituais funerários romanos, tentando dar paz às almas daqueles que haviam sido massacrados. Esse gesto era mais do que uma simples homenagem. Era uma tentativa de curar uma ferida aberta na honra romana, uma ferida que ainda sangrava na memória do Império. Depois da devastadora derrota em Teutoburgo, Roma mudou completamente sua estratégia militar. Os romanos perceberam que, em vez de tentar conquistar novas terras sem fim, era mais inteligente fortalecer suas fronteiras. Assim, começaram a construir fortificações, conhecidas como limes, ao longo do rio Reno, e de outras fronteiras estratégicas. Era uma forma de proteger o império contra futuros ataques de tribos bárbaras. Além disso, eles aprenderam valiosas lições sobre lutar em florestas densas e contra inimigos que usavam táticas de guerrilha. Para evitar que o desastre se repetisse, Roma ajustou o treinamento e o equipamento de suas legiões. Agora, os soldados eram treinados para lidar com terrenos difíceis e ataques surpresa, tornando-se mais adaptáveis e ágeis. Essa batalha, apesar de ser uma derrota amarga, acabou moldando o futuro do exército romano, tornando-o ainda mais preparado para enfrentar diferentes tipos de inimigos. A lição era clara: não subestimar o poder de povos determinados a defender suas terras. Com o passar do tempo, a Batalha de Teutoburgo se tornou uma verdadeira lenda, tanto para romanos quanto para os germânicos. Para Roma, aquela terrível derrota passou a simbolizar que até o maior império do mundo poderia ser derrotado por sua própria arrogância. Era um lembrete constante de que o poder pode ser frágil e que a confiança excessiva pode levar a desastres. Por outro lado, para os povos germânicos, essa vitória foi um símbolo de coragem e liberdade. Armínio, que em alemão é conhecido como Hermann, se tornou um herói nacional. Séculos mais tarde, durante o século XIX, um enorme monumento foi construído em sua homenagem no local onde a batalha aconteceu, celebrando-o como o grande libertador da Alemanha. Esse monumento tornou-se um símbolo da unidade e do orgulho do povo alemão. Por muitos anos, ninguém sabia exatamente onde a batalha havia ocorrido, até que na década de 1980, um arqueólogo amador britânico chamado Tony Clune fez uma descoberta incrível. Ele encontrou evidências arqueológicas perto da cidade de Calcries,
na Baixa Saxônia. Moedas romanas, armas e pedaços de armaduras revelaram que aquele era o local da famosa batalha. Essas descobertas trouxeram novas informações sobre como os eventos realmente aconteceram, permitindo aos historiadores reconstruir com mais precisão esse momento decisivo da história antiga. As escavações em Calcris trouxeram à luz uma grande quantidade de artefatos que estavam enterrados ali havia séculos. Os arqueólogos encontraram moedas romanas com o rosto do imperador Augusto, armas quebradas, pedaços de armaduras e até ferramentas que os soldados usavam. Entre os achados mais perturbadores estavam os ossos humanos, alguns com marcas de golpes de espada e perfurações de lanças, evidenciando a brutalidade da batalha. Os pesquisadores também encontraram indícios das fortificações improvisadas pelos germânicos para bloquear as rotas de fuga dos romanos. Isso mostrou o quão bem Armínio havia planejado sua emboscada. Os detalhes revelados pelas escavações ajudaram os historiadores a entender como os germanos conseguiram usar o terreno a seu favor, transformando a floresta em um verdadeiro campo de armadilhas. Esses achados não apenas confirmaram a localização da batalha, mas também deram vida a um dos momentos mais dramáticos da história antiga. Hoje, o local de Calcris é um museu a céu aberto, onde visitantes podem caminhar pelos antigos campos de batalha e ver de perto os objetos que testemunharam um dos maiores desastres militares de Roma. A derrota em Teutoburgo deixou marcas profundas na estratégia militar romana, que ecoaram por muitos anos. Após a tragédia, Roma decidiu que expandir suas fronteiras já não era a prioridade. Em vez disso, começou a focar em fortificar suas defesas, criando um sistema de muralhas, torres de observação e fortes ao longo das fronteiras do Império. Isso ficou conhecido como limes, um sistema de proteção que ajudava a evitar novos ataques surpresa. Roma também entendeu que, para sobreviver, precisava se adaptar aos inimigos que usavam táticas de guerrilha e conheciam bem o terreno onde lutavam. Por isso, os generais romanos passaram a treinar suas legiões para serem mais flexíveis e rápidas, capazes de lutar em florestas densas e terrenos difíceis. As lições aprendidas em Teutoburgo ajudaram Roma a resistir aos ataques bárbaros durante séculos. Com o tempo, a Batalha de Teutoburgo se tornou uma história que era contada tanto para inspirar os germânicos, como para lembrar os romanos do perigo de subestimar seus inimigos. Ela foi um divisor de águas que moldou o destino não apenas do Império Romano, mas também das futuras nações da Europa. E aí, pessoal, agora que a gente viu tudo sobre a Batalha de Teutoburgo e como esse desastre mudou completamente o rumo da história romana, é hora de ficar bem atento. A lição que fica dessa batalha aí é clara. Até os maiores impérios podem ser derrubados de uma hora para outra, se não estiverem preparados. Então, lembre-se disso sempre. Não se pode subestimar ninguém, por mais forte que pareça ser. A história romana nos ensina que a confiança excessiva pode ser perigosa, e é preciso estar sempre alerta. Fique ligado nos próximos vídeos, porque vamos continuar desvendando as histórias mais incríveis e cheias de lições, como essa. Até a próxima, e não deixe de acompanhar o nosso canal para mais histórias que mudaram o mundo. Se você curtiu esse mergulho na história romana e quer continuar aprendendo sobre os momentos que moldaram o mundo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Assim você vai ficar por dentro de tudo sobre o Império Romano e muito mais. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E se tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar sua opinião, deixe um comentário aqui embaixo. Vamos continuar explorando juntos os maiores eventos da história romana e outros temas fascinantes. Até o próximo vídeo.